Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor esteja presente, que eu creio que Ele já está, né? Mas vamos convidá-lo para estar ao nosso lado, amém? Senhor, meu Deus, obrigada por mais um dia, ó Pai. Pai, perdoa os meus pecados, ó Pai. Pai, que Tu esteja aqui, Pai, presente, ó Pai. Que esse culto racional, Pai, seja para Ti, ó Pai. Porque Tu mereces, ó Pai, o louvor, toda a honra e toda a glória, ó Pai. Pai, eu peço pela vida, ó Pai, daqueles que estão enfermos, ó Pai. Cura eles, ó Pai. Eu peço pela vida da Renata, ó Pai. Eu não sei qual a enfermidade que ela está passando, ó Pai. Mas Tu sabes, ó Pai. Cura, Pai. Põe a mão, ó Pai. Aonde está, Pai, a enfermidade é a cura, ó Pai. Para que ela esteja, ó Pai, aqui presente na Tua casa, Te honrando e glorificando, em nome de Jesus. Pai, eu peço pela vida dos que estão aqui, ó Pai. Que estão aqui para Te louvar, para Te agradecer, ó Pai. E se tem, ó Pai, alguém, Pai, com um coração aflito, ó Pai, que, ó Pai, tome a providência, refrigere, ó Pai. Dá calma o coração daqueles aflitos, ó Pai. Pai, eu peço, Pai, pela vida daqueles, ó Pai, que estão a caminho, dos que estão em casa, ó Pai. Peço pela vida deles, ó Pai. Cuida, Tu sabes de tudo, ó Pai. A gente não sabe, ó Pai, mas Tu sabes de tudo. Tu estás presente em todos os momentos. Eu Te peço, ó Pai, cuida de nós, cuida deste louvor, que possamos, ó Pai, Te ouvir na abertura, no louvor, na palavra, que possamos, ó Pai, estar com a mente aberta e os ouvidos para Te ouvir. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos 7, 21. Do 21 ao 23. Confesso, irmão, que quando eu recebi a mensagem para vir abrir o culto, me deu até um frio na barriga. Eu, oh meu Deus, mas amém, né? Estamos eu aqui novamente. Romanos 7, 21. Vamos começar do 20, tá, irmãos? Amém? Então, se faço o que não quero,
Na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Amém? Só até aí, irmãos. É o que Paulo, né, está querendo nos falar. Que diz: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O questionamento de Paulo é o que nós vivemos no dia de hoje, né? É uma briga constante, a briga entre a carne e o espírito. Quando eu recebi, né, a mensagem para mim vir abrir, para me conduzir o culto, então o Senhor me deu essa palavra. Quando eu vim domingo, o pastor, a palavra, né, eu quero contra a carne e o espírito. Falei, opa, glória. E é isso, a gente vive numa briga constante, mas não devemos desistir, não devemos dar mais razão à nossa carne. Devemos, sim, estar sempre em luta. Essa semana, eu fiz um jejum, né? Jejuei porque eu estava querendo jejuar por um amigo aqui da igreja, porque eu senti que ele estava precisando. Então, quando eu fui para jejuar, então o Espírito falou, não, esse jejum primeiro que você vai fazer é para o pastor. Falei, mas Senhor, aí não questionei, tudo bem. E orei pelo pastor, jejuei. E quando foi domingo, ele deu aquele testemunho. Então é assim, Deus cuida da gente. Deus não deixa a gente aflito. Sempre que a gente está caindo, Deus toca em um irmão para estar orando por você. Né? Então é isso. Então, depois que eu orei, que o pastor deu esse testemunho, falei, amém, Senhor, é para a honra e glória de Ti, não nossa. Aí foi que eu fui e falei, pronto, agora sim eu vou fazer para o meu amigo, porque eu creio que ele está precisando. E eu entrei em jejum. Confesso que nesse frio foi uma batalha grande. Que eu acordo 4 horas da manhã, o café para mim é essencial. E quando eu estava lá no trabalho, aí o interfone toca, né? Você trouxe um cafezinho? Olha, eu vou levar para você um cafezinho bem quente. Não, irmã, precisa não, eu trouxe. Muito obrigada. Mas só Deus sabe. Mas é assim mesmo, a gente tem que estar em luta. A gente não tem que dar ouvido só para a carne, né? Porque a carne gosta do bom, a gente tem que perseverar, amém? E eu quero que vocês prestem atenção numa peça teatral que eu trouxe, que é muito interessante. Amém?
Irmãos, é isso que acontece quando a gente alimenta mais a carne do que o espírito. Toda vez que alimentamos nossa carne, o nosso espírito fica fraco. Porque temos que estar aqui na igreja, no templo do Senhor, para que nós, em comunhão, um levante o outro. Porque estar lutando contra a carne não é fácil. Irmão Rivaldo, eu admiro o irmão Rivaldo. Porque quantas lutas o irmão Rivaldo não já passou. Eu tenho ele como um Jó. Porque passou muitas lutas, continua passando, mas está ali firme. E é assim, irmão Rivaldo, Deus vai honrar a sua vida. Tá? Que vamos ter mais, como que diz? Orar mais, jejuar mais, buscar mais ao Senhor e tentar alimentar mais o espírito do que a carne, amém? Agora eu gostaria de estar passando para dízimos e ofertas. E o grupo de louvor que seja posicionando, amém? Em 2 Coríntios 9, 7. Amém? Diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Irmãos, eu já falei essa passagem aqui, eu acho muito bonito. E, assim, tem uma senhora que ela vendia trufas para sobreviver e ajudar a sua irmãzinha. Não recebia auxílio, nem nada. E eu falei para ela, nossa, ela falou, eu dou o meu dízimo, irmã. Eu tiro, vendo aquela minha trufinha, 50 centavos. Daqueles 50 centavos eu tiro do Senhor. Falei, nossa, irmã, mas e como é que você sobrevive? Ela falou, Deus me sustenta. Ela falou, nunca me faltou nada. E é verdade, irmãos. Se a gente dá com alegria, Deus honra. Amém? Vamos orar para que o Senhor receba as nossas ofertas, amém? Senhor Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai, humildemente, Pai, pedindo, Pai, perdão, Pai, das nossas falhas, perdão, Pai, dos nossos erros, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, aceitar, Pai, as nossas ofertas nessa noite. O Senhor possa, Pai, aceitar, Pai, as nossas vidas, Senhor, a nossa entrega, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa estar, Senhor, voltado a Ti, Senhor, com o coração, Senhor, derramado, Pai, completo, Senhor, a Ti, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, receba, Pai, as nossas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, coloca, Pai, em nós um coração, Pai, cada dia mais, Senhor, bondoso, Pai, de dar, Senhor, de doar, Senhor, de dar, Senhor, com alegria, como diz a sua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Senhor é maravilhoso, grandioso. Precisamos cada dia mais dele. Esses momentos complicados, né? Precisamos estar atentos à palavra dele, ouvir o que ele tem para nos falar.
prestar atenção em cada detalhe, porque o Senhor, Ele fala conosco, mas temos que estar com ouvidos, aleluia, voltados a Ele. Só assim a gente consegue ouvir, né? Não adianta a gente tampar os nossos ouvidos e querer que o Senhor fale conosco, aleluia. Precisamos nos entregar a Ele, precisamos querer estar na presença dEle, aleluia, para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Amém? Glória a Deus. Vou conosco esse louvor, amém? Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando ficas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo
comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluias. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Fala conosco, Jesus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala conosco. Aleluia. Até quando, aleluia, ele fica calado. Glória a Deus. Aleluias. Esse é um Deus maravilhoso. Aleluia, que não nos deixa, sem resposta. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Que nessa noite nós possamos estar atentos para o que Ele quer de nós, para o que Ele requer de nós, porque são deles os planos. Aleluia. São dele as nossas vontades, tem que pertencer a Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele tem todo o poder de restaurar qualquer coisa na sua vida. Obrigado, Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Restaura, Pai, os nossos sonhos. Restaura, Senhor, aquele que está ferido, Jesus, que precisa de Ti, da Tua palavra, Glória a Deus. que precisa, Senhor, da Tua misericórdia, Jesus. Confia nele, aleluia. Cante conosco, faça dessa canção uma oração. Obrigado, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu,
O que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, pega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Confia nele, ele tem todo o poder para restituir, aleluia, o que se perdeu. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui os planos que foram embora. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui
sonhos, ó Pai. Restitui, Senhor, a nossa fé em Ti, ó Pai. Glória a Ó Deus. Deus, quebra, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, ó Pai. Venha nos encher, Senhor, nesse momento, ó Pai, com a unção, ó Pai, restituindo, ó Pai, aquilo que o diabo, Senhor, tem roubado, ó Pai. Ó Deus, aquilo, Senhor, que nós temos, Senhor, ó Deus, separado de Ti, ó Pai, restitui, ó Deus, a família, Senhor, da Tua igreja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. O tempo que roubado foi Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra clamar. Creia por Deus, o poder do amor pode ressuscitar. eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Que foi teu azeite, minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. Deus, aleluia. Restitui, Senhor, aleluia. A nossa fé em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que na época do Velho Testamento existia um lugar no templo de Deus que era chamado de lugar santíssimo, o Santo dos Santos, um lugar onde pouquíssimas pessoas tinham acesso, um lugar onde poucas pessoas poderiam adentrar e experimentar a glória de Deus. Porém, quando Jesus morreu a sua morte de cruz no Calvário, a Bíblia conta que o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar reservado, o lugar onde poucos podiam adentrar, foi rasgado. Isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz nos deu liberdade para adentrarmos no Santo dos Santos. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu acesso ao lugar íntimo, ao lugar secreto, onde todos nós podemos alcançar, se nós adorarmos, se nós nos rasgarmos, se nós nos prostrarmos na presença de Deus, nós estaremos ao lugar santíssimo, e nós estaremos juntos com a glória e com a presença de Deus. Então vamos louvar, Senhor, vamos juntos cantar, vamos juntos buscar, vamos juntos nos rasgar para entrarmos no lugar do Santo dos Santos, porque aquele que experimentou a glória de Deus não esquece. Aquele que já viveu uma experiência íntima, profunda com o Senhor através de um louvor, de uma oração, não esquece. E o Senhor quer trazer isso para nós essa noite. Então participe conosco, cante conosco, vamos buscar conosco, em nome do Senhor Jesus. Queria pedir um favor para os irmãos, se puderem apagar as luzes da igreja. Eu quero que os irmãos estejam à vontade para louvar a Deus. Não olhe quem está do seu lado, não olhe quem está atrás de você, não pense que você cante mal. Não, você canta bem, para Deus canta, eu não canto. Então, quebre o seu coração essa noite para o Senhor, amém? eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, Mas
vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe me ver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clama pela glória.
Chame pela glória. Chame pela glória de Deus essa noite. Chame pela glória de Deus essa noite. Santo, santo é teu nome, Senhor. É santo. Aleluia. Glória. Cante conosco. Diga quanto você ama o Senhor essa noite. Diga palavras de amor para Deus. Dê um glória a Deus forte, igreja. Glória a Deus. Porque nós temos livre acesso ao Pai. Porque nós temos livre acesso ao Rei. Porque Ele nos ama. Sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nas palmas louve ao Senhor essa noite, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, a Ele a glória.
oportunidade. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Santo é o Senhor. Amém, né, irmãos? O Senhor é santo, santo. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Lucinho, eu gosto muito que ele é um barato, né? E ele estava falando que quando a gente tem problema, o que é que a gente faz? A gente vai no WhatsApp, manda no grupo e fala: ai, ajuda aí, está passando não sei o quê. Aí vem os irmãos, tudo com as mãozinhas. Estou fumando um monte de mãozinha. Aí ele falou, tem pessoas que estão até no trono. Aí manda a mãozinha. Vai, irmão, vai que vai dar certo. Mas a única pessoa que pode nos ajudar é Cristo, é Deus. Então, se tiver algum problema, primeiro peça para Ele. Não olhe o irmão, não vá ver se o irmão está pecando, se o irmão está fazendo. Não, olhe para você. Olhe o que você está fazendo para Deus. Porque muitas vezes você pede, mas o que você tem feito? Você tem orado? Você tem jejuado? Então, primeiro, busque a Deus. Amém? Agora vamos para a hora tão esperada, que é a hora da palavra. Gostaria de estar chamando o nosso preletor Vitor e o pastor para estar orando nele. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos pedir que o Senhor fale conosco, porque é um momento especial, é o momento da palavra. E quando Deus fala, tremam a terra, temam a terra, porque Deus vai falar pela sua palavra. Então peça para que Deus use o servo dele para falar com você, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Já te louvamos, Senhor. Entregamos a Ti os nossos louvores. Senhor Deus, Tu já falaste conosco na abertura do culto. Mas fala mais ainda, Senhor. Usa o Teu filho, usa o Teu servo. Usa o Vitor, Senhor, para transmitir a Tua palavra, aquilo que Tu queres falar conosco. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar conosco. Trata, Senhor, na vida de cada um, da maneira como Tu quiseres. Eu peço em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Paz, igreja. Pode assentar. Desculpa, eu acabei ficando um pouco sem voz, mas vamos conseguir, se Deus quiser. Estão me ouvindo bem? Noite fria, né? Rapaz, mas Deus nos esquenta. O Espírito Santo esquenta a gente. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Conforme vão encontrando, podem ficar em pé, por favor. Reverência à palavra do Senhor. Vamos ler. Gênesis, capítulo 12, verso 1. Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu
eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Antes de começar o nosso sermão nessa noite, queria interagir um pouco com os irmãos, para quebrar um pouco esse frio, esse gelo. Queria falar um pouquinho sobre sonhos. E eu acho que todo mundo vai concordar que conforme nós vamos crescendo, as coisas vão fluindo, os nossos sonhos vão mudando também. Então eu queria perguntar para algumas pessoas essa noite, qual era o seu sonho de infância? Aquele sonho que você tinha, que você queria ser lá na sua infância, quando você crescesse. Ser jogador de futebol, astronauta, professora, atriz, qual que era o sonho? Então eu vou começar perguntando para algumas pessoas ali, uma pessoa que fala bastante, está sempre aqui na frente. Conta aí, Ivone, qual que era o seu sonho de infância? Vamos lá, vamos interagir. Você tinha algum sonho na sua infância? O que você queria ser quando crescer, quando você ainda não tinha crescido? Não, cresceu um pouquinho, mas cresceu. Seu sonho de criança era ser uma pessoa que conseguisse interagir com outras pessoas. Tá bom, não era o que eu esperava ouvir, mas tá válido. Fala, Abraão, qual que era o seu sonho de infância? O sonho do Abraão era ser um músico e realizou o sonho, graças a Deus. Vamos lá, pastor, qual que era o seu sonho de infância? Quando você tinha seus 10 anos, 9 anos, qual que era o sonho que alguém perguntava para você que você queria ser quando crescer? O pastor queria ser engenheiro, já era um sonho já formado já. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Fala, Matheus, seu sonho de infância. Tá mais ou menos aí, né, na infância. Jogador de futebol. Deixa eu ver. Júlio, conta seu sonho pra gente de infância aí. O que era? Jogador também? Jogador também. Fala, Michele, qual que era seu sonho de infância? Ser veterinária. Eu já tive vários sonhos de infância. Eu acho que um deles foi, lógico, como toda criança no Brasil era ser jogador, mas também desisti bem cedo, assim, bem cedo mesmo. Eu descobri que não era para mim mesmo. E eu já quis ser astronauta, eu tive sonho de querer ser astronauta e tal. E eu lembro que eu tinha um primo meu que a gente falava que ele era bem sonhador, que todo ano que passava ele queria ser alguma coisa. Ou era jogador, ou era piloto de Fórmula 1, ou era DJ, um monte de coisa. Então, eu acho que todos nós, quando somos crianças, nós sonhamos muito. Nós temos os sonhos e nós pensamos muito na nossa vida adulta, né? Como vai ser, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu tiver o meu primeiro salário. Quem nunca ansiou pelo primeiro salário? Mal sabe que o salário cai na conta, já vai tudo e sobra só as migalhas. Mas antes a gente não sabia disso. A gente tinha sonhos, nós sonhávamos. E eu estava refletindo um tempo atrás, e em uma oração que eu fiz para Deus, Deus me perguntou qual era o meu sonho. E eu travei. Deu tela azul assim, sabe quando trava o computador? Quando trava o celular? Eu travei porque eu não soube responder qual era o meu sonho. Qual é o seu sonho atual, hoje, o seu sonho? Aquilo que você, que seria o ápice da sua vida, a realização dos seus sonhos. E eu sou uma pessoa muito, muito indecisa. E eu falei, poxa, tem que escolher um sonho? Tem tantos, né? Pô, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter um bom emprego, quero ter uma casa. E conforme eu fui pensando, eu fui refletindo que eu não sabia qual era o meu sonho, que eu não conseguia escolher um. E aí o Senhor ministrou no meu coração o seguinte: qual você acha que é o sonho que eu tenho para você? E aquilo falou muito forte comigo, e daí para frente só foi choro, só
Aí já caiu o catarro pelo nariz, já comecei a gemer no quarto, chorando. Isso eu tava em um hotel, em outra cidade. Eu imagino que o pessoal pensou dos outros quartos. Mas, enfim, o que eu queria trazer para essa noite é que Deus tem um sonho para nós. Deus tem um projeto de vida, um sonho, um plano. São sinônimos, são a mesma coisa, mas Deus tem. Talvez você não saiba, talvez no fundo você saiba. Mas às vezes você quer fugir, você fala, não, Deus, isso não. Ou você fala para você mesmo, Deus tem um sonho para mim? Tem, mas você tenta fugir do sonho de Deus, você tenta fugir do plano de Deus, mas a verdade é que assim como você era criança, tinha um sonho, Deus ele tem um sonho na sua vida. Deus ele tem um plano na sua vida. Deus não chamou pessoas para serem coadjuvantes. Deus não nos chamou para serem figurantes na terra. Não é assim, Deus levanta um homem de Deus e levanta um monte de homem de Deus para ser figurante. Não, todos nós somos homens de Deus. Todos nós somos protagonistas das nossas próprias vidas e da vida aqui na terra. Então Deus ele tem um plano na sua vida. E hoje eu queria contar a história de uma pessoa muito famosa, um personagem muito famoso da Bíblia, que eu acho que quase todos os irmãos conhecem, que é a história de Abraão. Não o irmão Abraão, mas o Abraão lá da Bíblia. O irmão Abraão a gente conhece a história também, mas é outro Abraão. No início chamaram de Abrão. E nós lemos em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, o chamado de Abraão. Abraão, ele era uma pessoa comum, numa época comum, que não tinha nada de especial. Quando nós lemos na Bíblia, nós não encontramos nenhum versículo dizendo que Abraão era homem de Deus, que Abraão se dedicava ao Senhor. Não, simplesmente Deus apareceu para Abraão, assim pá. Deus apareceu para Abraão. Abraão não tinha mérito, Abraão não era um homem, muito provavelmente Abraão não acreditava em Deus, porque ele não conhecia Deus. Provavelmente Abraão, ele acreditava em vários deuses, e ele continuou acreditando em vários deuses, mas um dia ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, que falou no coração dele e deu um sonho para ele. E o sonho para ele foi justamente o que nós lemos aqui em Gênesis 21, Gênesis 12, verso 1 a 3. E Abraão começa a sua jornada. Então a gente já percebe que Abraão não era um cara muito normal. Como assim? Ele ouve uma voz e larga tudo e vai embora? Simplesmente ele ouviu uma voz, largou tudo e foi embora. Hoje nós ouvimos a voz de Deus, nós conhecemos a Deus, nós temos toda a história que todo mundo conhece a Deus e a gente não vai. Mas Abraão não conhecia, ninguém conhecia, ele foi. Então Abraão, ele saiu dos seus parentes, largou as terras onde eles viviam e simplesmente falou, eu vou. E Deus falou, olha, vai para a terra de Canaã e vai para aquele lado. Eu acredito que teve talvez possa ter uma conversa de Abraão com Deus, né? Mas, e aí Deus, que eu não conheço, para onde eu vou? Vai lá para Canaã. Fazer o que em Canaã? Não sei, vai para Canaã. Então assim, Deus não deu direção para Abraão. Deus simplesmente só falou, vai para Canaã. Vai para lá e você vai ver o que acontece. E Abraão foi. Abrão, né? Nessa época ele ainda era chamado de Abrão, o nome dele era Abrão. Então, Abrão saiu da sua casa, saiu da sua zona de comodismo, saiu de tudo que ele estava vivendo, ele ouviu a voz de Deus, foi impactado pela voz de Deus e foi para o lugar onde Deus o mostrou. Levou junto com eles algumas pessoas, o seu rebanho, o seu trabalho, levou Ló, que era seu sobrinho, a sua esposa, e lá foi Abrão. E eu vou pedir para colocar agora Gênesis capítulo 12, verso 10, por favor, para nós lermos. Então vamos lá. Naquele tempo, houve em Canaã uma grande fome, uma fome tão grande, que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Pode ir passando. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher, escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga, então, que você é minha irmã, assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Tá bom,
Vamos dar uma pausa aqui na história de Abraão. Deus apareceu para Abraão, falou, vai para Canaã. Abraão, cheio de fé, falou, demorou, vamos lá. Mas quando Abraão chegou em Canaã, ele se deparou com uma fome muito grande. Ele teve tanta fé para sair da onde ele estava, para ir para Canaã, mas quando ele chegou em Canaã, a fé dele foi abalada. Quando ele viu aquela fome, ele falou, vai dar ruim. Eu acho que eu estava doido, ouvi a voz da minha cabeça, esse Deus aí que eu não conheço é um Deus que não é bacana comigo, me tirou lá de onde eu estava e me trouxe para Canaã para passar fome. E o que Abraão fez? Ele falou, então vou para o Egito, que é o lugar mais rico, lá tem comida, é lá que eu vou arranjar comida. E quando Abraão foi para o Egito, ele pensou o seguinte, a minha esposa é muito bonita, se eu chegar lá no Egito com ela, eles vão me matar e vão pegar ela e para ser esposa deles e eu vou morrer. Então Abraão bolou um plano lá, sem consultar a Deus, e falou, Sara, quando você chegar lá, diga que você é minha irmã, que eles não vão te matar e você vai casar com eles e vai dar tudo certo. E assim foi. Abraão foi para o Egito, chegou diante do rei e falou, essa é minha irmã. O rei gostou, falou, então traz para mim. O rei casou com a esposa de Abraão. O rei ficou com a esposa de Abraão. Abraão abriu mão do seu amor, da sua esposa, em troca de um alimento, em troca de mantimentos. E Abraão ficou vivendo um tempinho no Egito. E eu queria frisar essa época da vida de Abraão. Abraão saiu, seguiu a voz de Deus e fez o que era certo. Mas quando Abraão não ouviu a voz de Deus, ele fez o que era errado. Abraão, que é considerado o pai da fé, também faltou fé. Também faltou um pouquinho de fé na vida de Abraão. Queria colocar um asterisco aqui agora. Quando nós olhamos as histórias bíblicas, grandes homens de Deus, a gente sempre olha pessoas, o positivo, o que eles fizeram de bom, o que eles marcaram, os reis, os profetas, os apóstolos, mas eles eram seres humanos igual a nós. Eles tinham crises, eles perdiam a fé de vez em quando, eles erravam, eles caíam. E nesse ponto foi o ápice da vida de Abraão que ele caiu. Ele entregou a sua esposa. Imagina você que é casado, que pretende casar, entregando a sua esposa para um rei e um plano que talvez desse certo. Por que Abraão não consultou a Deus? Deus já tinha falado que era para ele ficar em Canaã. Mas enfim, a gente pode dizer que essa foi a falha da vida de Abraão. Abraão não ouviu a voz de Deus, foi para o Egito e sofreu com isso. E acredito eu que não só ele, como a esposa dele sofreu com isso. Porém, depois de um tempo, o rei foi amaldiçoado por conta do pecado de estar com a esposa de Abraão. E ele expulsou a Abraão e falou, como assim? Por que você não falou a verdade? Por que você não falou que era a sua esposa? Agora nós vamos todos sofrer. E expulsou Abraão e falou, volta para Canaã, sai daqui. E a vida de Abraão foi continuando. E eu queria abrir agora em Gênesis capítulo 13, verso 4. Em Gênesis 13, verso 4, vai dizer assim, a partir do 1. Abraão saiu do Egito, e com a sua mulher e com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro, até chegar na cidade de Betel. E dali foi para um lugar onde fica entre Betel e Ai, onde já haviam acampado antes. Versículo 4. Abraão chegou no altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. O que esse versículo tocou no meu coração? Abraão errou, sofreu, correu com os erros que ele havia cometido indo para o Egito, e quando ele sai do Egito, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para o templo adorar o Senhor.
A primeira coisa que Abraão faz é se reconciliar com o Senhor, é chegar ao templo, adorar e dizer: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Eu errei, eu fui para o Egito, eu sofri no Egito, eu dei a minha esposa como casamento lá no Egito, sofri risco de morte no Egito porque eu não tive fé, mas eu estou aqui com o Senhor novamente. O que isso traz nas nossas vidas? E o que é o tão importante, esse fato isolado das nossas vidas, que eu acredito que Abraão teve esse remorso no coração o resto da vida dele. Aquela falha, aquele incômodo, aquele momento que ele não ouviu a voz de Deus, é como se fosse aquela mancha que o inimigo fica falando nos nossos ouvidos, nos nossos pensamentos. Olha, dia tal você errou, aquela época da sua vida você errou, quando você desviou, quando você foi do mundo, quando você fez o que não devia. E todos nós temos esse momento da nossa vida que é o momento em baixa com Deus, é o momento que a gente pisa na bola. E a primeira coisa que Abraão faz é adorar o Senhor. A primeira coisa que Abraão faz é se restabelecer novamente com Deus e dizer: Deus, perdão, e estou aqui de volta. E isso nos traz a lição que quando nós erramos, que quando nós fraquejamos na fé, quando nós estamos em uma situação difícil e a gente faz o que a gente quer, não ouve a voz de Deus e sofre com isso, primeira coisa que a gente tem que fazer é vir ao altar do Senhor, é adorar o Senhor, é pedir perdão ao Senhor, é se colocar diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, e o Senhor vai estar com ele novamente. E a história de Abraão foi continuando. Abraão voltou para Canaã, e aí ele teve um período que acabou rompendo com o seu sobrinho Ló foi para uma cidade, para uma terra, Abraão foi para outra. Aí o sobrinho dele se colocou em uma enrascada, foi levá-lo como escravo. Abraão foi e resgatou o sobrinho, e todo momento, todo encontro que Abraão tinha com Deus, Deus falava do quê? Do sonho que ele tinha para Abraão. Então existem vários e vários versículos na história de Abraão, que o Senhor aparece a Abraão e fala: Abraão, eu tenho um sonho para você, eu te darei uma descendência que herdará essa terra. Toda vez que Abraão chegava em Canaã, o Senhor aparecia a ele e falava: eu vou te dar essa descendência, essa terra vai ser dos seus descendentes, você vai ser pai de uma grande nação, assim como as areias da praia. E o Senhor vai falando com Abraão, mas o tempo vai passando. Abraão errou, se reconciliou, já estava na presença de Deus, fazendo o que Deus queria, mas o sonho não vinha. E Abraão percebia que ele estava ficando um pouco velho, a sua esposa também já estava um pouquinho velha, até que chega um momento em Gênesis capítulo 15, vou pedir para colocar aqui na tela. Em Gênesis capítulo 15, Abraão, ele tem uma visão com o Senhor e diz assim: depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse número de seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor aceitou. O Senhor diz também: eu sou Deus, o Senhor, o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para a sua prosperidade. Então chega um momento na vida de Abraão que Abraão cansa das promessas e fala: pô Deus, você está prometendo um monte de coisa, mas e meu filho? Como que eu vou ter uma descendência se eu não tenho filho? Eu não consigo ter filho, já sou um homem, um senhor de idade, minha esposa não pode mais engravidar. É um sonho que é um pouco impossível. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos colocamos dessa mesma etapa? O Senhor fala que tem um sonho para você, tem um plano na sua vida, tem uma obra na sua vida, mas você olha com as leis da física, você fala: Deus, não vai dar não. Você olha para os seus recursos, você olha muitas vezes para a sua igreja, para os irmãos, para a sua vida, e você fala: Deus, é comigo mesmo que o Senhor está falando? Não tem outra pessoa melhor não?
E Abraão, ele conversa com Deus. Abraão, ele fala o que estava no coração, ele fala do problema. O problema é o filho. Deus muitas vezes quer que a gente fale. Deus muitas vezes quer que a gente ponha para fora e fala: Deus, como vai ter o sonho se esse é o problema? E depois disso, a história vai dizer que Deus colocou para Abraão, mudou o nome de Abraão e falou: você creu, então você vai ter um filho. Então Abraão se enche de fé e fala: beleza, vai acontecer, é isso daí. E quando Abraão volta para casa, ele provavelmente contou para sua esposa e falou: nós vamos ter um filho. E a esposa de Abraão, talvez na inocência de querer ajudar, assim como Abraão quis ajudar indo para o Egito, fala o quê? Bom, o Senhor te prometeu um filho, prometeu para você, não prometeu para mim. Então vai lá, Abraão, tenha filho com uma das nossas escravas, assim ele vai ser o seu herdeiro e a vontade de Deus está feita e está tudo feito. E mais uma vez, Abraão não consultou o Senhor, assim como ele foi para o Egito, ele teve um filho com a escrava, e isso deu um problemão para Abraão. E essa seria, entre aspas, a segunda falha da vida de Abraão. O segundo momento que Abraão estava lá em cima com Deus e ele acaba padecendo com Deus. Ele acaba fazendo aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse. E por conta desse filho, a escrava fica grávida e a escrava começa como eu posso dizer, a caçoada da mulher de Abraão, dizendo que o herdeiro é meu e tal, e a mulher de Abraão quer mandar a escrava fora e dá um rolo, vira um caso de família, uma bagunça. Abraão já não sabe o que fazer, fala: faz o que você quiser com a escrava, vai, mande fora, brigue. E o lindo nessa história é que quando a escrava, porque a escrava, tadinha, ela não teve culpa, ela só seguiu as ordens, ela não obrigou ninguém. E o Senhor aparece a Agar, que é a escrava, e fala: calma, o seu filho vai ser abençoado. O seu filho vai ser também descendentes de grandes nações. Então assim, Deus ele não foi injusto com a escrava. Ele abençoou a escrava. E abençoou o filho da escrava também. Então em Gênesis 17, versículo 1 e 5, vamos ler também um pouquinho mais para frente o que acontece na história de Abraão. Gênesis 17, versículo 1 e 5 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, mais uma vez o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Então, mais uma vez, Deus aparece para Abraão, fala: ô meu filho, eu não falei que você vai ter seu sonho, vai ter sua promessa? Não era com a escrava, era com Sara. E Abraão com 99 anos, a esposa dele eu acho que tinha 80, um pouco menos, mas não tinha mais como ser mãe. E mais uma vez o Senhor fala: eu vou fazer. E ao decorrer dos capítulos aparecem, os anjos de Deus aparecem a Abraão e explica para ele e fala: olha, você vai ser pai e vai ser pai da Sara. E Abraão dá risada assim e fala: não tem como. E o anjo do Senhor fala: você está rindo? Você não sabe quem é esse Deus mesmo? E a Sara estava escondida atrás do tecido lá na casa, também riu, e o anjo falou: até sua esposa está rindo, ó o povo descrente. E ele falou e profetizou: daqui 1 ano o seu filho vai nascer. Daqui 1 ano o seu filho vai nascer. Então, na história de Abraão, desde quando ele saiu lá da cidade onde ele vivia, até ir para Canaã, ele passou por inúmeras histórias, foi um processo muito grande. Ele caiu, ele se levantou, ele caiu de novo, Deus se levantou. Durante todo esse tempo, Deus foi firmando o coração dele, falando: eu vou te dar o filho, eu vou te dar o filho, eu vou te dar o filho. Abraão desabafa com Deus e fala: como assim? Eu vou te dar o filho.
E agora vamos abrir um pouquinho mais para frente, Gênesis 21. E finalmente, em Gênesis 21, o que acontece? De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E aqui eu queria frisar o quê? O sonho chegou, o plano chegou. Se a história de Abraão acabasse aqui, seria maravilhoso. Nós iríamos ler a história de Abraão, nós iríamos estudar a história de Abraão, nós iríamos dizer: olha, um homem de Deus, foi chamado por Deus, foi abençoado por Deus, Deus o escolheu, ele caiu algumas vezes, mas Deus trouxe de volta, sofreu, mas Deus trouxe de volta, e no último detalhe, Deus deu o filho, glória a Deus, maravilha, amém, e encerra o culto, acabou a mensagem, que maravilha. Porém, no capítulo 22, acontece algo que eu não queria estar na pele de Abraão para sentir aquilo. Capítulo 22, versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como um sacrifício. Parece que não faz sentido, né? Eu fico tentando imaginar Abraão. Estava na dele, lá na cidade, vivendo a sua vida. De repente vem um Deus que ninguém nunca mensurou, ninguém nunca ouviu falar. Esse Deus vem, apareceu para ele, fez promessas lindas. E Abraão vive várias histórias, vai para o Egito, volta do Egito, vai para Canaã, guerreia, salva o sobrinho, e acaba engravidando a escrava, e erra, e acerta, e tem toda essa novela. E quando está tudo finalizado, Deus vem e pede o menino de volta. Aí eu fico imaginando Abraão falando: pô Deus, não é possível, o Senhor está enganado, a mensagem não foi bem traduzida. Manda vir outro anjo aí e fala de novo. Porque parece que é sacanagem. Eu me coloco no lugar de Abraão e eu penso: cara, como assim? E o que é interessante disso tudo é que Abraão, por muitas coisas menores que essa, errou. Ele teve fome e ele errou. Foi para o Egito lá viver e isso lhe causou alguns danos. Quando Deus prometeu que ele ia ter um filho, ele não acreditou que ele ia ter um filho com a sua esposa, e engravidou a escrava. Ele errou. E agora Deus lhe pede um menino que era o filho da promessa. Abraão vai errar de novo. Pô, ele errou lá por causa que teve fome. Ele errou por causa que não acreditou na idade. Você acha mesmo que ele vai dar um menino? O que é mais lindo na história de Abraão é que ele aprendeu com os erros. É que Abraão, eu acredito que ele pensou em tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou com Deus. Cara, tem alguma coisa nessa história. Deus não quer que eu mate menino assim, mas mesmo assim eu vou. Abraão, ele teve tanta fé que ele sabia que o menino não ia morrer. Mas ele falou: eu não vou, sabe? É aquele ápice da história que Deus coloca na gente e deposita na gente e está nas nossas mãos de fazer o que Ele quer. Deus estava colocando Abraão à prova. Deus não ia permitir que Abraão matasse o menino. Mas imagina se Abraão falasse não. Imagina como Abraão ia se sentir. Pô, vivi tudo isso, não vou cair de novo. Isso nos ensina o quê? Que por mais que nós caímos, por mais que nós pecamos, por mais que nós fraquejemos a nossa fé, o Senhor vem e nos traz de volta. Por mais que a gente erra, o Senhor vem e nos traz de volta e fala: o seu plano é esse, o seu sonho é esse, a sua vida é essa. E a gente cai de novo e o Senhor vem. É isso, meu amigo. Eu acredito que talvez se Abraão tivesse dito não para Deus,
Deus ia chegar para Abraão e ia falar: vem, Abraão, de novo, que o plano é esse, o sonho é esse. E Abraão entendeu qual era o plano. Ele levou o seu filho, e no último momento, quando ele ia sacrificá-lo, o Senhor falou: não, vem um anjo, para. E eu fico imaginando o que veio no coração de Abraão. Acho que ali ele falou: agora eu entendi. Porque Abraão viveu a vida dele inteira pensando no filho, pensando no sonho, pensando no plano. Mas o que Deus queria era o coração dele. Deus não queria que... Era o coração. Deus falou: bom, o filho já está aí, está tudo certo, mas ainda falta uma coisa, falta o coração. O que nós podemos traduzir nessa história e qual que é a mensagem de hoje? É que nós temos um plano. Deus tem um sonho para a nossa vida. E por mais que nós fraquejamos, por mais que nós desistimos, por mais que às vezes tem momentos da nossa história que a gente queria apagar com a borracha, sabe? Quando chegar lá no livro da vida, fala: Deus, tira aquele capítulo ali, apaga ali, não precisa ler não. Nós temos. Aqueles momentos que faz a gente sofrer e que fica lá atrás e que às vezes fica remoendo. E Deus, ele pega e fala: seu sonho é esse, o seu objetivo é esse, o seu plano é esse. E por mais que a gente erra, o Senhor vem e traz de volta. Porque a história da Bíblia são de pessoas que erravam e Deus trazia de volta. A gente vive isso com quem na Bíblia? Quem pode dizer? Davi, um homem cheio de Deus. Teve os seus capítulos ali que poderia ser riscado da Bíblia. E Deus permitiu que fosse riscado da palavra? Não. Está lá para a gente ver que eles também foram homens. E que eles pediram perdão, que eles se reconciliaram. O que mais que a gente pode pegar aqui na história que acabaram tendo problemas? Jacó com seu irmão, enganou seu irmão, cara. Roubou a bênção que era do seu irmão e fez um... E o Senhor falou: não, vem Jacó, vou te usar mesmo assim. Sansão usou o poder do Espírito, a força dele para fazer o que ele queria, mas no final o Senhor falou: vem Sansão, que o seu plano é esse. E eu queria agora, para finalizar, abrir no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Esse trecho da Bíblia também conta uma história parecida, mas com outro personagem. Quem está aqui não é Abraão. Quem está aqui é Simão Pedro. Simão Pedro foi chamado por Deus, assim como Abraão foi chamado por Deus. Pedro viveu milagres extraordinários, assim como Abraão viveu milagres extraordinários. Pedro tinha uma promessa. O Senhor falou para Pedro: Pedro, de tu sairá a minha igreja. Ele tinha a promessa, mas teve um momento na vida de Pedro que ele negou o Senhor. E negou o Senhor 3 vezes. E nesse versículo diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. O que esse versículo fala? Da história de Pedro. Pedro também teve um período da vida ali que ele queria apagar do livro da vida. E quando Jesus aparece ressurreto na frente de Pedro, o Senhor vai tratar algo que estava no coração do Pedro, que era aquela amargura de ter negado.
Pedro negou 3 vezes a Jesus. Eu acredito que isso consumiu o coração dele de uma maneira que só o Senhor sabe. E Jesus parou tudo que ele tinha que fazer e foi lá falar com Pedro. Foi lá cuidar do coração do Pedro. Falou: Pedro, você me ama? Eu amo. Então, siga o seu objetivo. Siga o seu propósito. Você me ama, Pedro? Amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então, realize o sonho que eu tenho para você. Essa mensagem é muito forte. Porque muitas vezes nós sabemos os sonhos de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que Deus quer nos usar. Mas às vezes a gente dá uma vacilada aqui, uma vacilada ali. Ou muitas vezes a gente olha para a nossa situação igual Abraão e fala: Deus, não dá, Deus, eu sou velho, minha esposa é velha, não vai nascer ninguém daqui, não tem nem como. E o Senhor quer que nós realizemos os sonhos deles. O Senhor quer que nós realizemos o plano deles. Então que nessa noite a gente possa colocar os planos de Deus nos nossos corações e falar: Deus, se está impossível, o Senhor vai fazer. Ó Deus, vacilei aqui, vacilei ali, tem uma parte da minha vida que não foi legal. Aí o Senhor vai falar para você: calma, que todo mundo tem. Todo mundo tem esses trechos aí que não foi legal. E o Senhor vai te trazer de volta, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te reestruturar. Então que essa mensagem a gente consiga absorver o que esses homens de Deus fizeram. Que no fundo eles deixaram tudo por Jesus e viveram os planos de Deus. Eu lembro uma vez que eu vi um sermão de um pastor que ele dizia que a pior coisa que existia era ser um quase na vida. O que era um quase? É um quase. É aquela pessoa que quase se deu bem. Aquela pessoa que quase ganhou na Mega Sena. Não é? Faltou um número só. Do que adiantou faltar um número? É aquela pessoa que quase foi um bom pai, que quase teve uma vida digna. É um quase. Imagina só você chegando no céu e o Senhor falando: olha, Vitor, você quase foi o homem que eu queria que você fosse. A pior coisa que tem é ser um quase. Porque o Senhor quer que nós sejamos aquilo que Ele quer. O Senhor quer que nós fazemos aquilo que Ele quer. O Senhor quer que nós fazemos a vontade dEle, da maneira que Ele quer. E que a gente não venha colocar o impossível, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Porque o Senhor nos traz de volta. Então eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração. E nessa oração eu queria que você, de verdade, desse um tempinho para Deus. Desse um tempinho para Deus no seu coração. E perguntasse: Senhor, primeira coisa, qual é o sonho? O que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor vai colocar no seu coração. Talvez você já sabe, mas você ficar meio que fugindo ou não, o Senhor sabe. E Ele vai falar contigo. Outra coisa que eu quero que você pense nessa oração. Talvez você sabe qual é o sonho de Deus e você está igual a Abraão dizendo: pô Deus, eu preciso de um filho. Como que eu vou ser pai de muitas nações sem um filho, sem um herdeiro? Então se talvez você está olhando para o impossível, o Senhor quer que você fale essa noite. O Senhor quer que você coloque para fora e fale aquilo que é impossível de realizar o sonho dele na sua vida. E a terceira coisa, talvez você está vivendo assim como Pedro estava, pensando na negação, no erro, naquele momento ruim da sua vida que você queria apagar. Talvez você ache que você não é digno. E o Senhor quer dizer essa noite que Ele morreu por nós. Ele morreu por você mesmo achando que não é digno. Então se você pensa que você não é digno de viver o sonho de Deus, coloque seu coração nessa noite que o Senhor vai falar contigo. Amém? Então vamos orar todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada nessa noite, ó Pai.
Eu peço, Senhor, pelo agir do Espírito Santo, que assim como o Senhor falou comigo e me fez refletir, o Senhor possa fazer com que os irmãos venham refletir nessa noite, ó Pai. Se talvez tem pessoas aqui nessa noite achando que é impossível que o seu sonho realize, Pai. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor é o Deus que reestrutura. O Senhor é o Deus que dá vida onde não tinha. O Senhor é Deus que ressuscita. O Senhor é Deus que faz trazer novamente os sonhos. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se nós não temos o sonho, se o nosso sonho está um pouco embaçado com os nossos afazeres, que o Senhor venha desembaçar a nossa mente e venha focar e dizer: o sonho que eu tenho para você é esse. Que o Senhor venha reestruturar os nossos sonhos, que venha fazer o impossível por esse sonho. Ó Espírito Santo, se tem pessoas essa noite que talvez está pensando que, Deus, eu não mereço viver esse sonho. Pessoas que teve momentos difíceis, que passou por coisas difíceis, que acabou indo para o Egito, que acabou negando a Jesus, que acabou tendo um filho com a escrava, que acabou fazendo o que não era para ter sido feito. Por favor, Senhor, venha nessas pessoas e derrame o seu amor novamente. Derrame o seu Espírito novamente. Fale com cada um de nós, ó Pai, porque nós todos estamos aqui por causa de Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz. Então todos nós podemos ser salvos, todos nós temos livre acesso ao nosso Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que todos nós possamos estarmos unidos contigo em um único propósito, que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas seja viver junto contigo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estarmos firmes, ó Pai. Dê força para quem está cansado, ó Pai, dê ânimo para quem está desanimado, ó Pai, e que possamos ser uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja estabelecida em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que o Espírito Santo possa fluir nos nossos corações, ó Pai. Ressuscita projetos essa noite, ressuscita planos essa noite, ressuscita, Senhor, traga cura para a alma nessa noite, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo possa colocar os sonhos de Deus na nossa vida, ó Pai, porque assim quando Ele veio e pediu para Abraão, seu filho, a gente possa estar pronto para entregar o que é dele, para que possamos viver os planos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos essa noite e te agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que as palmas louvem ao nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o nosso Deus, o Senhor dos senhores, e o sonho vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia nas promessas do Senhor. Ele é fiel, verdadeiro à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai nos dar. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto. E entregue neste momento a sua adoração, o seu louvor, o seu culto racional a Deus. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Oremos todos. Nessa oração, eu peço que vocês coloquem em pauta nas suas orações alguns pedidos importantes. O Felipe, a Cris estão passando uma situação difícil com seu filhinho, Samuel. Ore por eles. Tem também a Dedinha, uma conhecida nossa, está numa situação muito delicada. Ore por elas. E orem pelas crianças da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Nesse breve momento, nessa breve oração, apresente ao Senhor. E assim nós despediremos da casa de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que adentraram por essas portas, que vieram aqui te adorar, na beleza da sua santidade, Senhor. Muito obrigado pela minha vida aqui, Senhor, por poder te adorar. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, o culto racional, o sacrifício vivo, Senhor, que nós fizemos aqui nessa noite. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, Tu és um Deus que tudo pode.
como foi pregado aqui, nada é impossível para Deus. Deus pode. Tu és criador dos céus e da terra. Tu conheces o nosso corpo, o Senhor esquadrinha o nosso coração. Tu sabes, Senhor, quantas juntas, medulas, células há no nosso corpo. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o garoto, Senhor, aquele menino Samuel, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, dê vida, dê saúde. Senhor Deus, visita a Dedinha, Senhor, envia, Senhor, os seus anjos, o sopro de vida, de saúde, de paz, Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. As nossas crianças, Senhor, as nossas famílias. Senhor Deus, o que seremos nós, o que somos nós sem a tua presença na nossa vida, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, cuida do teu povo. Senhor Deus, pois os mortos não te louvam mais. Estamos vivos aqui, Senhor, para te adorar. Receba a nossa adoração, mais uma vez eu te digo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Despeça-nos em paz, guarda a nossa saída, Senhor, guarda a nossa chegada. Para a glória de Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Continua com a sua fronte abaixada, que a graça, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Está encerrado.